prato que ativa o metabolismo depois dos 35 anos para as mulheres. Esse é o nosso tema de hoje. E estamos aí tentando aqui numa luta fazer acontecer. Vamos ver se agora vai. Já estamos aí um pouquinho atrasada, mas é por conta do Instagram não tá ajudando a gente. E tem uma galera que firme e forte com a gente. Ó, a Gi voltou. Vamos ver se agora vai. Chamou, aceitei. Senti uma chamada aqui. Agora, glória Agora, a Deus. que luta, mulher! É a nossa... Gente, tudo Mas essa foi mais intensa, hein? Essa foi, eu tô até é. com a garganta, vou até tomar um gole d'água aqui agora, tanto que eu falei. Mas olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu já estava pensando no plano B, né? Porque uma mulher inteligente, né, Ana, tem que já pensar no plano A, plano B, mas não pode deixar de honrar o compromisso com vocês. Exatamente. Esse é o nosso papel aqui, não só aqui, fora daqui, em qualquer lugar. É verdade, é verdade. Deixa só agora avisar o pessoal que a gente voltou aqui, Tá. rapidinho, ó. Ó, Voltamos, deixa eu avisar aqui nos grupos. vai falando aí, vai mandando aí que eu vou eu Vamos, falo. enquanto isso, gente, vai botando a gaivota aí. Gente, mês das mulheres, é nosso mês. Esse mês é nosso. Vamos movimentar aí. E Exatamente. ó, tem. Vou mandar umas Hã? gavetinhas aqui também. Manda as gaivotas aí. A gente combinou que se bater 30 hoje tem presente, né, Ana? Tem um presente receita. Era 30? Ou era 20 ou era 30? E já aumentei? Acho que tu aumentou, hein? Acho que tu aumentou. Acho que era 20, porque a gente tinha feito só, a gente foi 10, né? Então a ideia era 20, exatamente, porque para poder a gente depois ir para o Zoom. A ideia que a gente está falando, quem não estava aqui semana passada, é a seguinte: a gente está fazendo essas aulas aqui ao vivo toda semana. Só que a ideia é a gente poder também trocar com vocês, né? Vocês também poderem participar de forma direta com a gente. E aí ficar uma coisa ainda mais, né, intensa ali e favorecer, né, todas as dúvidas que vocês têm. A gente ter essa troca ali no ao vivo mesmo, né, vendo os rostinhos, que é importante. Só que aí a gente precisa pelo menos de um número um pouquinho maior para a gente carregar para lá, porque lá a gente não tem essa divulgação ao vivo, né? É uma coisa mais fechada. Então, se a gente bater, vamos ficar com 20 hoje, semana que vem a gente de repente. Ih, tá dando. Tá me ouvindo? Agora tá dando uma leitura como se ela tivesse um pouco fora do ar. Então a ideia é essa, que a gente consiga ter 20 pessoas, que a gente tinha falado, hoje ela aumentou para 30, para a gente poder ir lá para o Zoom. Eu acho que ela congelou. Não, eu só tava mandando o link lá no grupo. Ah, tá, que susto. Falei, ah, meu Deus do céu. Depois de 20 minutos vai congelar de novo? Não. Oi, Maria. O pessoal tá voltando aí. Obrigada. A persistência com a gente. A Vânia, que estava também. Ana, uma galera que estava com a gente, voltou. Tem uma Agora galera já tá fiel, né, Ana? Tem uma galera já tá fiel aí. fiel, já ganha aí, né, umas estrelinhas. Bem, a gente vai falar hoje da questão da estrutura do prato, né, Gi? A gente vai falar em relação às refeições, como que a gente equilibra aí melhor os hormônios, reduz os exageros e até em algumas pessoas a questão da compulsão, né? E tudo isso está envolvido aí com escolhas que a gente faz do nosso prato, né? Aquela história, depois dos 35, a gente conversou isso muito semana passada, né? Que não adianta a gente pensar só em restrição, contar caloria, né? Senão a gente fica naquele efeito sanfona ad eterna, né? Então a ideia é que a gente entenda melhor como que funciona o nosso organismo para poder fazer escolhas mais inteligentes. Não é isso? Justamente. Até porque, né, gente, quem tá com a gente já tem uma galera fiel aí. A gente veio falando muito sobre consciência, sobre mentalidade. E esse mês a gente vai falar mais especificamente da alimentação estratégica em si, né? Então, assim, as jornadas têm agora, tem uma sequência, tá, gente? Tem uma sequência, por isso que é importante vocês se inscreverem no link que está na nossa bio, porque tem uma sequência de conteúdo. O nosso Instagram, meu e da Ana também, você vê que a gente está compartilhando ali, tem toda uma sequência para ajudar vocês. Então, a gente falou bastante de mentalidade, que o emagrecimento inteligente ele não começa no prato.
mas o prato é importante também, né, Ana? Sim, exatamente, exatamente. A gente tem que pensar em tudo, mas não é, mas a forma que a gente entende ali a questão do prato, que a gente também quer desmistificar, e vocês vão entender isso hoje, né? Que é justamente para não ser aquela questão só do tipo, ah, será que porque eu tô comendo, né, pouca quantidade, e isso não está resolvendo, aí eu vou lá e restringo mais, né? Então, assim, quando a gente fala de prato de comida, não é sobre quantidade, né? É sobre qualidade. E é sobre isso que a gente vai falar, né? Essa questão exatamente para a gente poder organizar esse prato e entender melhor como é que funciona essa ideia. E como a gente falou, e quem não assistiu as lives anteriores também, não tem problema, uma coisa não condiciona, mas claro que é interessante vocês também poderem Uhum. assistir, né? Elas estão todas gravadas, tanto aqui no Instagram, o Instagram, não sei até quando a gente vai deixar, mas no YouTube elas estão lá direitinhos também, né? No nosso YouTube em Collab também, então fiquem à vontade para poder assistir. YouTube às vezes é legal que você não precisa ficar com a tela ali, né, necessariamente da mesma forma, então você consegue mexer melhor, então às vezes você está fazendo outra coisa, está na academia, né, fazendo atividade física, aproveita para assistir ali a gente. São momentos que você podem aproveitar para estar ouvindo um pouquinho mais desse bate-papo aqui. E a gente sempre gosta também que vocês participem, né, Gino? Sim, com certeza. É importante botar as dúvidas de vocês, a experiência de vocês, para vocês contribuírem aqui, né? Não só chamando as pessoas, mas também colocar as opiniões para ver se a gente consegue ajudar. E assim, só reforçando a questão do Zoom, gente, porque isso aqui não é para ser uma live só bate-papo. Aqui é uma aula mesmo, porque a gente acredita que a transformação acontece na mentalidade e precisa fazer sentido para gente. E quando faz sentido, a gente faz escolhas alimentares melhores. Então, assim, é aula mesmo. Então, assim, no Zoom, a gente vai conseguir mostrar a apresentação que a gente fez. Por exemplo, a gente fez um roteiro aqui que a gente não consegue mostrar o roteiro aí. Né? Quando é visualmente, didaticamente, vai ficar melhor quando a gente puder fazer no Zoom. Então, a gente tem essa meta aí de chegar a 20, a 30. Era Vai ter pessoas ali pra gente fazer o Zoom. Porque senão, gente, se a gente entrar no Zoom, né, Ana, com 6 pessoas, vai virar atendimento individual daqui a pouco. E a não, ideia é ter um movimento, vai ser interessante, né? é uma troca, né? Então é isso aí, vamos ajudar a gente, que a gente ajuda vocês. Por enquanto, vamos por aqui, então, vamos começar, né? Explicando Vamos. assim de forma bem simples, né? Que após os 35 a gente tem a queda gradual da questão da massa muscular, por isso até que eu dei o exemplo ali faz exercício físico, já assistindo a gente, que já está ajudando, inclusive, né? Aumentar aí a questão da massa muscular, que infelizmente, né? Conforme o tempo vai passando, a gente vai perdendo. É uma coisa que a gente já falou, mas é sempre importante pontuar, porque hoje mesmo eu atendi uma paciente que falou, não, é porque agora eu estou fazendo bastante atividade física e tal, mas eu acho que não é o suficiente, porque eu ainda como, né, coisas às vezes fora. Mas a atividade física não é tão importante, né? Importante é mais a alimentação. E aí eu até aproveito para falar um pouquinho sobre isso, porque claro que as duas coisas são importantes, né? Mas, assim, se a gente pensar em termos calóricos, de fato, para você queimar uma barrinha de proteína que seja, haja polichinelo, vai, fica aí, só para acabar a live. É tipo isso. Mas a gente tem que entender que a atividade física ela não é só para queimar caloria, né? Para fazer massa muscular, principalmente, porque a única forma de fazer é ajustando a alimentação e malhando, não tem, né? Pode até, ou alguma outra atividade, né, de força, como um pilates, enfim, que você faça esse movimento, mas principalmente para quê? Ó, para a mente, porque aí a gente consegue ter também, né, a questão de liberação de neurotransmissores importantíssimos para modular também toda essa parte que a gente está falando, hormonal, e aí você, consequentemente, tem mais paciência, tem mais tranquilidade, tem mais motivação. Então, é um combo, né? Uma coisa vai levando a outra. Então, assim, não fica nessa história de tipo, comi, vou ter que gastar, né? Não, a matemática não fecha. Mas É. ela é tão importante quanto, tá? Então, só para aproveitar o gancho, que eu acho que essa questão da atividade física também é muito importante falar nisso, né? Eu também sou especialista em nutrição esportiva, então acaba que às vezes a gente junta um pouquinho as coisas, porque tudo faz parte, né? Quando a gente fala de uma alimentação inteligente, de um formato aí
né, de uma forma mais holística da gente entender essas mudanças, né, da nossa alimentação. E aí tem a resistência insulínica, né, que é também a maior tendência, a questão da oscilação hormonal, que a gente sempre fala, mas não tem como fugir disso, que eu acho que é um eixo principal aí, né? E falando ainda do hormônio, mas assim, até destacando um pouquinho, hoje em dia tem se falado muito nisso também, a questão do cortisol, né, de que isso aí altera-se muito quando a gente, Muito. né, quer falar um pouquinho sobre ele? Não, eu ia falar o seguinte, que muitas vezes as pessoas querem focar só na alimentação, na alimentação, na alimentação, e não entende que se você fica tão estressada com a alimentação, que aí aumenta tanto o nível de cortisol. E hoje em dia, né, gente, com a pressão que a gente está vivendo, assim, da sociedade, disso, daquilo, a mulher, né, vamos fazer um enfoque maior para nós mulheres, que também é mês das mulheres. A gente tem uma demanda muito grande de trabalho, família, e não sei o quê, cobrança, e o nível de cortisol alto dificulta o emagrecimento. Então, assim, não adianta você ficar mais estressada ainda, porque você quer fazer 3 horas de academia e você não tem tempo. Então, assim, a academia ela é super importante, mas como a Ana está falando, e assim, levando em consideração aí o diagnóstico que a gente está fazendo com as mulheres que fazem sentido realmente ter um emagrecimento inteligente, é importante entender qual é o eixo aí que está travado para destravar. E às vezes é um detalhe que você não está enxergando e quando destrava você consegue emagrecer. E aí, Ana, só fazer um atento aqui, que às vezes as pessoas ficam assim, desmotivadas com o emagrecimento, né? E ficam tentando mexer no prato, porque não conseguem ver resultado, né? E assim, ninguém gosta de botar esforço e não ter resultado. Uhum. Então, às vezes, você fica achando que tem que se matar na academia e fica cansativo. E aí você não consegue ver resultado, e aí você desiste. Então, aí às vezes você acha que tem que restringir muito o prato, aí não tem o resultado, aí desiste. Então, o nosso objetivo aqui hoje, com essa composição do prato, é abrir uma luz que o prato é importante, entender o porquê, mas não você pensar que é só o prato. Né? Preciso falar isso antes da gente entrar aqui nos blocos que a gente vai dividir. Né? Então, assim, depois dos 35, a gente não vai comer igual quando a gente tinha 20 anos. Uhum. Né? Não é a mesma coisa. Mas a gente precisa ser estratégica, a gente precisa saber agir com inteligência. Não é se matando na academia, não é comendo pouco, é coisas que sejam sustentáveis de você fazer para que você não coloque muito esforço, mas você coloque um esforço em cada área de forma equilibrada para você conseguir sustentar, ser leve, prazeroso. E aí você vai fazendo aos pouquinhos com o cortisol baixo, tranquila, e o resultado vai vir. Aí o resultado vindo, você fica animada, né, Ana? É verdade. Com certeza. A gente tem que ir aos pouquinhos entendendo todo o mecanismo para poder fazer sentido. Eu só vou ler aqui que tem, acho que tem algumas pessoas falando, a Vânia e a Ana falaram, eu vou ler aqui, ó. A Vânia falou: estou mudando minha mente e estou vendo resultados. Maravilha, isso aí, Vânia, parabéns. A Ana colocou faz toda a diferença, atividade física, ainda mais depois dos 40. Exatamente, toda a diferença, mas não é sobre perder caloria, né? É muito além disso. Então a gente tem que ter essa consciência também para sair daquele método que quando a gente tinha 20, né? Aí é uma coisa, agora é outra, né? Então a gente tem que entender isso também. O bloco 1, Gi, a gente já até abordou, que é nessas questões mesmo de pontuar. Vamos para o 2, Sim. que é a composição do prato, né? Que vai influenciar na questão dos hormônios mais especificamente, né? Quer puxar o bloco 2, Ana? A gente divide por bloco? Quer fazer assim? O que você acha? Ou vai falando cada uma? É que a gente gosta de falar, né, gente? Não, porque assim, também falar inteira, eu falo um pouquinho, a gente vamos vendo, vamos vendo. Então, esse bloco a gente fala da questão da influência dos hormônios, né? Porque primeiro a gente separou ali algumas influências, já falei um pouquinho sobre a questão, né, da parte muscular. E aí, essa questão dos hormônios, a gente tem a própria insulina, né? Que é aquele hormônio que a maioria também já escuta bastante falar, a tal da resistência insulínica, né? Que a gente sabe que existe maior chance de acontecer também depois dos 35 e assim por diante, depois de 40 mais, depois de 50 mais, mas com 35 a gente já começa também a ficar de olho, né, nessa questão dos exames, porque a gente tem essa tendência, principalmente quando não cuida, né, dessa parte da alimentação. Então, com isso, se a gente tem esse excesso aí, né, de insulina sendo toda hora, o que acontece? Eu como muito açúcar, como muito carboidrato, a insulina, pum,
dispara, né? Principalmente se for carboidrato simples, que é o açúcar, né? Que é o carboidrato aí refinado, que é o pão, né? Principalmente de farinha branca, né? Que não tem fibra. Então, esse tipo de carboidrato, que a gente também, né, vai virar aí açúcar, não tem jeito, que é açúcar, ele vai fazer disparar mais facilmente a insulina, para poder justamente, a insulina é legal, a insulina é ótima, ela justamente pega ali, né, o açúcar no sangue para você não ficar é, com ele concentrado, né, e virar uma diabetes, enfim. Só que ela está sendo muito demandada, coitada, e às vezes ela não dá conta. Então é mais ou menos isso que acontece para a tal da resistência à insulina. Então ela fica ali muito alta. Então é algo que a gente tem visto com muita frequência, né, nos atendimentos. Eu tenho visto muito, acredito que a Gi também, nesse sentido de ser uma frequência muito grande. E claro, com excesso de gordura, que vai acontecer, que ela vai acabar aumentando, né? A insulina é o armazenamento de energia. Energia a gente armazena como no corpinho, né? Com gordura. Então, é sobre isso, né? E aí, para não render muito, porque são vários pontos, né? Tem cortisol, como a gente já falou um pouco também, que também vai incentivar a questão da gordura, principalmente essa gordurinha abdominal, né? Que a gente sabe que também depois dos 35, depois dos 40, a gente vai tendendo a ter mais essa gordura aí abdominal, que é uma gordura que a gente sabe que tem que ficar mais atenta ainda, né, por questões de possibilidades, né, de questões cardiovasculares, né, de alterações. Então, é algo que a gente tem que ficar de olho. Existe uma questão biotipo mesmo, né, que a gente vai mudando quando a gente é jovem, para depois, a tendência é maior de acumular gordura ali. Mas é uma gordura que a gente tem que ficar atento. Então, esse excesso de estresse, falta de sono, tudo isso, pico de cortisol. E aí, também vai influenciar nessa questão da gordura abdominal. Aí tem os outros dois hormônios também que a gente separou, que é interessante falar, né? Que é a leptina e a grelina. São hormônios, inclusive, que são secretados no sono. A live hoje não é de sono, a gente vai ter, de repente, outro dia falando sobre isso. Mas eu gosto muito de falar isso, porque às vezes as pessoas acham que é só assim, eu tô bem, então tá tudo bem dormir pouco, né? Mas olha só como que vai influenciar, como que o sono vai te ajudar a emagrecer também. Olha que coisa Sim. boa, né? Emagrecer dormindo. Então, assim, essa parte é a parte boa. Então, assim, de fato acontece, né? A gente tem essa secreção de grelina e leptina. Que hormônios são esses, né? A leptina, ela vai ajudar na saciedade e a grelina na fome. Então, é justamente essa regulação de saciedade e fome. Quando a gente pensa na saciedade da leptina, é o hormônio que avisa o cérebro que a gente está comendo já ali o suficiente. É aquele tipo, pode parar de comer que já tá bom. Só que tem um probleminho. Lembra da resistência à insulina? Também está acontecendo, né? Pode acontecer com esse excesso de estímulo, a gente também tem uma resistência a essa leptina, né? Então, com isso, você tem. O que pode ocasionar isso? É justamente a qualidade. Aí a gente entra aí no prato, né? Porque eu estou falando tudo isso, mas tudo faz relação com o que a gente vai comer. O excesso de alimentos ultraprocessados, por exemplo, né? E às vezes a gente pensa só a caloria, é calórico, não é? Mas espera aí, o que tem nesse alimento aqui? Ele é ultraprocessado? Então, ele também vai desencadear algumas alterações metabólicas e hormonais importantes, tá? Isso que a gente tem que entender. Isso vai gerar pico da própria insulina, que eu já falei antes também, e o É. excesso de açúcar, né? E aí, para fechar esse bloco, e a grelina? A grelina, ela vai estimular a fome. Então, quando a gente fica muito tempo sem comer, claro que existem jejuns estratégicos e fisiológicos, vai ser um outro momento, né? Mas, de uma forma geral, quando a gente fica, né, a gente se restringe demais, ou fica muito tempo sem comer, ou o prato também não é bem equilibrado, que a gente vai falar mais na frente, né, sobre esse equilíbrio. O que pode acontecer? Essa grelina também, ela está desequilibrada e estimulando ainda mais esse apetite, tá? Então, você vê como tem influência, isso eu falei assim, um pedacinho de uma forma bem rápida, né, É, para ficar didático, mas assim, é bem profundo todas essas é. questões, né? É só para elas entenderem a complexidade que não é só comer alface com tomate. Não, não. Não é só fazer a dieta dos 20 anos. Não é só tomar sopa, tomar só suco detox. Não que o suco detox não seja legal, mas assim, não é só suco detox. É para vocês, quando a Ana está falando aí, eu fiquei assim, gente, olha a complexidade de entender isso. E outra, a dieta da Maria não é igual da dieta da Joana. Pode ser as mesmas estratégias, né? Estratégias que a gente vai ensinar aqui são para todas.
mas é importante entender como estão os seus hormônios. Por que que o seu metabolismo está travado? Porque é justamente, né, a maior probabilidade de serem problemas hormonais. E aí, resistência insulínica, cortisol alto, e dificuldade da leptina, porque às vezes acaba comendo correndo, mastigando correndo, né? Aí não dorme bem. Então, tem todo um comportamento alimentar que prejudica mais ainda os hormônios, aí trava o metabolismo e você não emagrece e até engorda, né? Então, acho que é isso que esse bloco aqui que quer, assim, salientar para você, que são alguns dos hormônios. Então, entenda o seguinte, quando equilibra o hormônio, né, quando tem uma alimentação hormonal, uma nutrição hormonal, resolve esse problema. E aí a gente vai falar agora como, né, Ana? Como que a gente vai montar esse prato para focar nos hormônios. Isso aí. No outro bloco, para fechar, é tipo assim, seu prato conversa com seus hormônios, né? Lembra disso. Aí agora, Gi, entrando no bloco 3, que ela vai falar um pouquinho, né, da questão de montar um prato que ativa esse metabolismo propriamente dito, que é o tema, né? Mas que a gente precisava, né, esmiuçar um pouquinho esses outros para vocês entenderem agora o que faz sentido. Gente, vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido? Escreve aqui pra gente, poxa, isso é novidade ou não, eu já sabia. O que que você tá achando? Você concorda? Concordo que os hormônios travam o meu metabolismo, não sabia disso. Bota aí o seu sentimento, vocês que estão participando aqui da live com a gente. Participe, fale. É por isso que o meu metabolismo está atrasado. Ah, mas eu não sabia. Você sabia ou não sabia? É novidade? Coloca aí. Escreve aí. Vamos interagir, meu povo. Vamos interagir, mulheres, porque nós temos mulheres na nossa tribo inteligentes. A Silvânia que comentou aí, emagreceu 5 quilos em um mês. A foto dela estava assim, ó, triste. Hoje ela mandou a foto de agora, um mês depois, Ana, menos 5 quilos. Assim, ó. Olha como muda, né, gente? Muda! 5 quilos em um mês que ela emagreceu. Até tá fazendo muito sentido, né? Apesar de ser novidade para mim. Não sabia, olha aqui, não sabia. Então, assim, tá valendo a pena, né? Verdade. Então, bora lá, ó. Eu vou falar alguns aqui. Essa alimentação é bem grande, né? A Ana pode contribuir aqui também. Mas, cara, a gente vai começar a falar de um alimento. O que no prato, Gisele? Eu costumo falar, Ana, assim, ó. Eu sempre nas minhas palestras eu falo isso. A gente aprende a montar o prato colocando arroz, feijão. Quando vai passar naquele self-service. Aí você bota lá arroz, feijão, proteína, sobrar espaço, saladinha. Para decorar. Eu falo assim, você usa para decorar ou você come mesmo? Sim, você tá naquela corrida que não dá tempo de fazer, você faz. O arroz e feijão tá congelado, você descongela, bota aquilo ali. Ou às vezes só aquele pãozinho, né? Porque tá corrido, então você bota um pão com requeijão e nem almoça. E eu como pouco. Não sei por que eu não emagreço. Acontece isso demais. E eu engordei 30 quilos assim, sem comer, tá? Eu falo que eu era obesa desnutrida. Isso, mas, e a gente... Nada, ser sobrepeso, obesidade, não quer dizer nada sobre nutrição. Temos de nutrição. O nosso objetivo, meu, Diana, aqui é te nutrir. E a nutrição emagrece. O que é nutrição? Não é arroz, feijão. Não que o arroz e feijão não seja importante, mas você comece a montar. Gente, a ordem do prato vai fazer toda a diferença. Monta o seu prato nessa ordem aqui. Primeiro, você escolhe uma proteína aí para o seu prato. E assim, tem gente que é vegetariana, né, Ana? Tem gente que é vegetariana, existem proteínas vegetais. Mas é importante a proteína. A proteína é o que a Ana estava falando da questão da atividade física. A gente, com a idade, existe sarcopenia, a gente vai perdendo massa magra. E quando a gente perde massa magra, o nosso metabolismo cai. Então, a gente já está com todos esses hormônios, né? E aí, o metabolismo caindo, a gente vai ter dificuldade de... Aí, se não é comer menos, o metabolismo caindo, cada vez você vai ter que comer menos. Entendeu? Então, não é só déficit calórico. Não, você tem que aumentar o metabolismo. Então, a gente aumenta o metabolismo consumindo proteína,
tá? Ovo, frango, peixe, carne magra, soja, leguminosas, proteínas vegetais, né? Sementes oleaginosas que têm aminoácidos, arroz com feijão, forma proteína, meu povo. Então não fique preocupada achando que arroz e feijão engorda. Uma quantidade ideal é interessante. Tô aqui, né? Ela já acompanhei com ela também, já foi minha paciente. Eu amo muito arroz e feijão, acabo exagerando sempre, né? Então, assim, tudo é uma questão de equilíbrio, mas assim, não tem problema, porque tem gente que ainda tem esse mito de tipo, ah, não posso comer arroz e feijão. É o que a gente tá falando. Pode, excelente, forma uma proteína também completa, né? O arroz com feijão. Mas quantidade, a gente tem que ficar atenta para não exagerar. Isso aí em tudo, né? Tudo. Mas quando você começa a montar o seu prato, primeiro ali pela salada, pelos legumes, que aí você já faz uns 50% do prato saudável, esse prato estratégico. Sim. 50% de salada com legumes, outros 50% do seu prato, você vai botar com foco nos macronutrientes. Vamos pensar que salada e legumes tem ali as vitaminas e minerais que a gente quer. E fora a saciedade, que tem fibra e tudo mais. E a proteína você vai botar em 25% do seu prato ali. Né? Então, quando a gente muda essa ordem de botar arroz, feijão, proteína e se sobrar espaço a salada, você vai inverter essa ordem. Comece colocando a salada, os legumes, né? Gente, às vezes a gente não tem tempo de fazer legumes, cozinhar, fazer uma coisa. Rala uma cenoura rápida, corta um tomate, Tomate, pepino. pepino, faz uma coisa simples. Não precisa ser MasterChef, não. E se você for não tiver no restaurante self-service, essa salada, aí você bota lá. Depois você vai para proteína. E é importante ter proteína, sabe? Uma proteína aí de alto valor biológico. Então, tem gente que bota o feijão, mas não bota o arroz. Então, tem que ter o arroz com feijão, gente. Que é isso que é uma proteína de alto valor biológico. Tá? Então, assim, proteína, 25 gramas a 30 por refeição, 30 gramas, né? Isso aí, pensando na proteína em si, dá mais ou menos ali um bife. Quando a gente fala de 25 gramas de proteína, é mais ou menos, é porque as pessoas acham que é 25 gramas de tamanho, né? Ah, nossa, não. 100 gramas, 150 gramas de proteína. Então, é um bife, né? Então, assim, se for picadinho, uma colher. Tem que ter aí a proteína, Tem tá? que ter, mas também é isso que a gente falou. Só né, aproveitar esse gancho, porque também tá esse boom, né, de dieta carnívora e tal. Então, assim, cuidado, né, meninas? Porque não é exagero, né? A gente tem que comer todos os grupos alimentares ali, mas ela tá dando mais ou menos uma média de quantidade. Claro que quem faz o acompanhamento mais individualizado, a gente pode mudar alguma estratégia em algum momento, mas uma média que Sim. ficaria já orientação para vocês aí se equilibrarem, se orientarem, tá? Isso, a Tina até colocou, minha dúvida é a quantidade. A quantidade ela é individual, né, gente? Mas a gente. Até porque não é só o prato do almoço, tem toda o dia inteiro, né? Mas assim, um prato para te deixar satisfeita é a gente pensar, né? Agora a gente colocou aqui, a fibra estratégica não pode faltar. Então, Sim. folhosos, brócolis, abobrinha, né? A fibra ela vai justamente reduzir o pico glicêmico como a Ana estava explicando lá da insulina, vai melhorar o seu intestino, a fibra também. Então, é necessário ter salada, folhosos, né? Legumes e etc. A Devo Cristina está pesar. perguntando se deve pesar. Eu não recomendo, também não, né, Gi? Porque Eu assim, não recomendo. não Eu gosto de recomendo. liberdade. A gente é dessa linha, entendeu? Porque assim, você ficar presa a ficar pesando comida, olha, ninguém merece. A não ser que você vai fazer uma receita de um bolo, de uma coisa que você precisa para poder dar certo o negócio. Mas assim, no dia a dia, gente, isso deixa a gente, né, meio cerceada, assim, né, condicionada, já tem tanta coisa para fazer, né? Tem gente que não tem condições, às vezes, nem tempo para preparar uma refeição, ainda vai ficar preocupando em pesar, então, assim, é colocar mais um obstáculo. Fora que a gente tem que pensar muito mais na questão qualitativa, né? Essas quantidades é para a gente ter noção ali de como montar um prato, porque é aquilo que a gente falou, tem gente que é uma estratégia que ela está falando, é não começar pelo arroz e feijão, e a carne, começar pela salada, porque às vezes a gente esquece a salada. Mas assim, não é sobre ter que ter exatamente tantas gramas ali. É sobre uma noção de equilíbrio, de proporção, tá? Eu acho que eu penso assim, acredito. Tem até, a gente vai colocar lá no grupo, para quem estiver no grupo,
A gente pode até colocar lá o desenho do prato em T, que o prato em T, ele é assim, um guia, né? Você bota 50% ali de salada, 25% de proteína e 25% de leguminosas. E assim, gente, vai depender, né, Ana? Por exemplo, quem é vegetariano vai comer as leguminosas, não vai ter proteína, vai comer mais ali um arroz com feijão. Então, assim, esse prato, ele vai variar, né? Vai variar. E às vezes... E outra coisa, por que que a gente não gosta de pesar? Tem dias que você está com mais fome por causa dos hormônios. Tem dias que você não tem menos fome. Principalmente nós mulheres, né, gente? A gente tem oscilação de acordo também, principalmente quem ainda menstrua, mas quem não menstrua também, porque a gente continua também, às vezes, né, com reajustes, né, naquela fase pós-menopausa também, nem sempre fica linear. Então, a gente tem que entender que essas questões, além desses hormônios que a gente falou ali, que tanto homens quanto mulheres vão sofrer as consequências, tem os nossos também só das mulheres. Né? Aquilo que a gente falou, a gente nem está contemplando tudo, tá? De uma forma macro, mas se a gente pensar nos nossos individuais, né, das nossas oscilações de ciclo, é, e depois menopausa, na época de perimenopausa, tudo vai oscilando. Então a gente tem que também entender isso. E tem momentos que a gente vai estar com mais apetite, menos, né, de forma mesmo. Claro que às vezes é só por questões emocionais, que a gente também vira e mexe aborda os assuntos aqui. Mas tem a questão própria orgânica, né? Sim, porque o que que acontece que eu vejo na prática, Ana? Normalmente elas comem pouco no almoço e descompensam tudo à noite. A maioria Total. fala que chega em casa comendo até tijolo. É por causa do estresse, né? Aquela coisa de aliviar no final do dia e tal, que já tá mais calmo, né? Aí você acaba comendo, né? O que você não prestou atenção de dia, então você alguma compensação de tô cansada, né? Tô exausta, tô estressada. Um é porque tá cansada, às vezes com a rotina de casa, outra é por causa do trabalho, às vezes, enfim. Mas sempre tem um porquê da gente tentar aliviar ali as emoções na comida, É. né? Então, por isso que é importante você ter um prato de refeição que te deixa nutrida, satisfeita, por isso que não pesa. A gente come o suficiente para ficar satisfeito. E aí é importante ter um prato com 50% de verduras, né, com fibras, né? E não pode esquecer de ter nesse prato gordura boa, né? Porque senão a pessoa, para emagrecer, vou cortar gordura. A gordura é interessante, né? A gordura ajuda, ela vai reduzir um pouco ali do seu exagero, vai melhorar a sociedade hormonal, né? O que tem gordura? Azeite, sementes oleaginosas, como o próprio nome já diz, oleaginosas, né? Você pode botar uma semente de abóbora, que eu acho super legal. O que não tem no nosso roteiro, mas uma coisa que eu ensino muito para as minhas pacientes que têm muito apetite, Ana, eu acho que entra aqui na questão, não sei se entra aqui no carboidrato, mas entra aqui no prato, tá? É fazer uma farofa de aveia com psyllium. Farofinha, em vez de fazer farofa de mandioca, você coloca aí, você usa o azeite, você bota um pouquinho de azeite ali na frigideira, faz uma farofa, torra o psyllium com aveia e salzinho, tempero, faz uma farofinha e eu amo farofa, sou apaixonada, arroz, feijão e farofa. Eu falo, sou muito farofeira. Eu adoro também uma farofa. Adoro. E a farofa de aveia com piscina, nosso monjaro natural, entendeu? Legal essa ideia. Eu uso o psyllium, gosto muito do psyllium, indico bastante. Eu mesma uso para mim quase que todos os dias. Mas eu uso, sabe como? Eu uso ele na crepioca que eu costumo comer com frequência. Mistura daí tudo, né? É porque como não dá, porque assim, ó, eu falo para os meus pacientes, né? Tipo assim, puro você pode consumir na água se você quiser, mas vamos combinar É que horrível. é meio insosso, né? É, Então, por que não a gente usar, né, de formas mais estratégicas, mas é uma excelente fibra, realmente, porque ela, inclusive, para quem tem questão intestinal, que é o meu caso particular até, né? Então, assim, eu tenho síndrome de intestino irritável, então, assim, o que acontece é que a gente tem que ter fibras também na medida correta e tipos de fibra que não vá gerar fermentação, né, inchaço ou alguma alteração ali, né, nessa questão. Então, claro que tem gente que tem, e aí tende a diarreia, tem gente que tende a constipação, tem gente que é misto. Então, assim, são outras particularidades, mas que a gente chama de fibras que elas são pouco fermentáveis, vamos botar assim que fica mais fácil.
E o psyllium ele é muito estratégico, porque ele dá para todas as Muito. pessoas, mesmo os que têm mais sensibilidade, entendeu? Só tem que beber bastante água para não entupir tudo, né? Fato, fato, gente. Água sempre, né? A gente depois tem que falar também bastante sobre hidratação, que não é o tema de hoje. É, mas Agora, assim, falou um ponto, fala da outro, senão farofa. elas vão sair daqui comendo um monte de psyllium, porque é um manjaro natural, e depois vão ficar, ih, gente, isso não tá funcionando mais aqui, é culpa da Gisele e da Ana. Não é, não, não, calma. A Ana colocou, sou desse tipo que como tudo à noite. É, né? Geralmente é isso que acontece. Também gostou da ideia da farofa. E a Maria tá perguntando, e a chia? Né? E a chia? A chia também é a mesma ideia, né? Só que ela tem realmente outras facilidades de Ômega você 3 também, né? receitas, né? Porque a chia ela já dá aquela enxadinha, então você pode fazer pudim, tem vários outros tipos de preparo que a gente pode usar com a chia. Mas é uma excelente opção também. Até a questão do psyllium é o seguinte, eu falo assim, ó, se você tomar o psyllium, é porque eu não gosto de tomar psyllium na água, porque tem gente que toma na água, né? Eu não gosto. Eu boto no suco, eu boto na crepioca, eu boto na farofa, nas refeições mesmo. O que que acontece? Se você usar o psyllium meia hora antes do almoço, você vai chegar no almoço com menos apetite. Mas se você usar ele no almoço, depois do almoço vai melhorar o seu apetite, entende? Então, assim, depende de qual momento você sente mais fome. Se você é aquelas que sente fome muito de tarde, colocar o psyllium na hora do almoço é maravilhoso, entendeu? Sim, tem que ser estratégia de acordo com o que você tem, né? Ali de mais apetite e tal. Então, ele serve também para É. controle. Até respondi já ali escrito, mas a Ana perguntou se podia botar no iogurte super, porque também já não fica que nem na água o gosto forte. O iogurte também já dá uma mascarada. Então, a ideia, vocês podem colocar onde for mais conveniente, mas é aquilo que a gente falou. Se a ideia é saciedade, é uma coisa. Se a ideia é controle ali para a questão intestinal, você, entendeu? Você pode usar em outro momento. Mas se for saciedade pré-almoço e pré-jantar, seriam os momentos ideais, principalmente jantar, que é dessa galera que come mais à noite, né? Então, É, já é uma estratégia. Cheguei em casa, vamos supor, quem trabalha fora, chega em casa já né, consome ali um pouquinho do. Se conseguir tomar na água, né? Que não é o meu caso nem o dela, mas para quem toma, já tomaria e aí depois prepararia a refeição. Mas, assim, você pode usar, como a gente falou, na própria refeição com a farofinha. Olha que delícia. Nem sempre, né, gente? Porque também tudo demais é aquilo que a gente falou. Não dá para ser tudo então, demais. vou colocar ali um tanto de farofa. Não é só porque tem psyllium, não, gente, mas tem aveia também. De qualquer maneira, a gente tem que, depende da Equilibra, né? composição do seu prato, né, gente? Mas é uma É, ótima. porque aqui nesse prato você já tem ali né, das próprias verduras, vitaminas e minerais, a proteína, a gordura, que aí você pode fazer uma farofinha com azeite ou botar o azeite na salada. O que está faltando no prato, gente? Quem sabe? O que está faltando nesse prato? Ó, o quarto item que a gente vai botar agora. Ó, o prato, colocamos a salada, os legumes, a proteína. O que está faltando? Ah, eu duvido que elas não saibam. Duvido. Ninguém vai Cadê? falar. A Rita perguntou se pode cenoura na farofa. Pode cenoura, pode botar que quiser. Pode também fazer a granola salgada, né? A granola salgada é aquelas sementezinhas torradas, e aí misturar um pouquinho de psyllium e fazer tipo uma farofinha de semente, também fica legal. Essa ideia é boa para o que a Ana falou ali em relação ao iogurte, porque aí já fica a granolinha, né? É É, caseira, sem precisar botar açúcar e já tá ali compondo também com psyllium. É uma ótima opção de lanche, né? é. Sim. Falta o E aí tá carboidrato, faltando o quê, gente? Vocês não né? sabem. Ah, elas não estão querendo falar, Já Ana. falou, já falou, falta o Ah, carboidrato. arroz e feijão. Isso aí. Gente, a última coisa que a gente coloca no prato é o carboidrato. Não é que seja, não tem que cortar carboidrato, não. Mas vocês entendem quando você faz um. Eita, dá uma pulada aí. Quando vocês botam um prato, proteína, salada, tudo, 25% lá é o carboidrato, né? Então, assim, não é aquele prato de macarronada, não é aquele prato cheio de arroz. É um prato com arroz equilibrado. Não precisa cortar, mas também não precisa exagerar, né? Exatamente. Fã número um do carboidrato. Eu falei, é óbvio que alguém ia falar, né? Não ia, ninguém vai esquecer do carboidrato, gente. Ainda mais nós mulheres que temos a tendência, né? Exatamente de ter essa questão aí mais com doce e tal, né? Então, o carboidrato
geralmente para a gente é ainda mais complicado de equilibrar para a maior parte, né, das mulheres. Então foi Aí agora eu quero botar uma coisa que não tá aqui, eu quero falar uma coisa que não tá aqui no nosso roteiro. Fã número um do carboidrato, hahaha. Um docinho de sobremesa, se for sobremesa com um prato desse, cheio de proteína, ó, vale, hein? Vale. O problema do docinho é quando você come o docinho, só o docinho, que já dá aquele pico de insulina. Entende? Então, até para você comer o docinho, tem que ter estratégia, né, Ana? com certeza, mas também, ó, quantidade, qualidade, né? Vamos considerar, porque senão vai falar Isso. que agora, ah, não, então manda uma torta alemã amanhã depois do almoço. Não, mas já queremos preparar elas para Páscoa. Pode emagrecer comendo chocolate na Páscoa. Tem que É, ficar aqui exatamente. até a semana. É isso. Então a gente tem que ter esse cuidado, mas tudo pode, gente. A verdade é essa. A ideia é que a gente não fique numa dieta restrita de forma alguma. Tudo pode, só que existem estratégias. Então a gente Isso. está falando dessa estratégia hoje de montar melhor prato. E como a gente falou, que também é uma estratégia legal de quando quiser comer um docinho, em pequena quantidade, de preferência mais natural, né? Sem ser ultraprocessado, sem ser com gordura Isso como saturada. sobremesa, né? Depois de um prato de fibra, que você não vai ter tanto. Entenda, se você já fez uma farofa de psyllium, comeu ali, você já está satisfeita, você não vai comer o doce inteiro. Você já consegue controlar. E aí, aquela questão que a gente falou em outra live, tem que avaliar qual é o seu momento, se você consegue controlar esse doce ou não. Então, tudo é muito individual, né? Muito, muito. E também, por exemplo, essa questão mesmo da sobremesa. Eu confesso que eu gosto, não gosto muito de estimular, por quê? Porque vira hábito. E depois que a gente cria um hábito de doce depois da sobremesa, olha, eu falo, olha, por experiência até própria, não só dos pacientes, quando a gente vai para uma viagem, vamos supor, que aí a gente, né, aí começa, porque eu nunca tive esse hábito de casa, tem gente que cresce com o hábito de casa, né, de comer sobremesa. Eu nunca tive, mas quando aí você vai para um lugar, aí você começa a comer, porque afinal de contas você está em um lugar diferente, você quer experimentar, você quer, né, e tal. Quando volta, sinto vontade. É normal, gente. A gente cria o hábito, a gente passa a ter vontade. Que nem ao contrário, que dá um pouquinho mais de trabalho, mas também acontece. Quando a gente tira, olha, aquela primeira semana é um pouquinho, né, custosa. Mas depois acabou, É. né? Então, assim, a gente também tem essas transições, né? Que a gente pode também. Mas foi o que a gente falou: ah, não, eu como todo dia, aí no meio da tarde eu vou lá e como. Não, melhor que seja depois do almoço. Isso, exatamente. O Né? horário tem que ser estratégico e com uma refeição estratégica. Porque se você comer um prato cheio de arroz, com feijão, proteína, zero fibra, zero verdura, ainda comer uma torta de chocolate, aí come bastante. Gente, aí o Ah, negócio não, a insulina era. não dá conta e vira toda aquela história que a gente conversou antes ali, né, no outro bloco. É, Vamos pro bloco 4 que já são 9 horas. pode ir lá, pode falar. A gente tem mais dois blocos, né? 4 e 5, isso. Mas agora é mais rapidinho, que a gente já falou do prato, já falou dos hormônios. Então agora a ideia é a gente saber se seu prato está sabotando o seu metabolismo, né? Então, além de tudo isso que a gente já falou, que já fica de alerta, né, em relação a essa sabotagem, que é como é que tá? Tô começando por, né, começando por qual tipo de alimento, como é que tá a quantidade de cada um ali proporcionalmente, não precisa ser peso, mas como é que está proporcionalmente ali aquele equilíbrio, né? Tô ficando. Aí entra outros sinais que a gente pode estar alerta. Eu tô ficando com fome logo em seguida que eu acabo de comer, do tipo assim, deu 2 horas que eu almocei, eu já tô com fome. Isso significa o quê? Que esse prato provavelmente não está com equilíbrio de fibra e proteína Sim. né, legal, porque é aquilo que a gente falou, se a gente comer um prato de macarronada, né, rapidamente a gente tem fome depois. Por que que isso acontece? É mágica? Não, isso tudo é metabolismo. A gente acaba não tendo uma quantidade boa de alimentos que geram saciedade, que é a fibra das verduras e legumes e que é a proteína, né? Então, assim, a gente precisa do carboidrato? Precisa, só que a gente precisa de pequena quantidade, né? Então, o que acontece? O carboidrato não é vilão, só que ele passa a fazer mal quando a gente come exagero. E, infelizmente, na nossa cultura, é o que acontece, porque é prático, né? Que é uma energia mais rápida que a gente tem quando a gente consome, por isso que a gente acaba, né, querendo por doce, porque isso também não está aqui na energia imediata, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Então, primeira coisa, sentir fome logo depois,
fique já esperta para ver como é que tá essa composição do prato. Aí volta para o nosso outro bloco que a gente tinha falado em relação a como é que tá a composição, que amanhã a gente vai botar lá no grupo, né? Essa composição, essa proporção. Então, quem não tá também, já 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 clica lá no link, né, da bio e se inscreve na nossa jornada do emagrecimento inteligente, que você cai no grupo, que é um grupo silencioso, mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. É só para vocês já saberem que quem não está aí já pode entrar. E também pensar em relação a sono, sabe aquela sonolência? Ai, comi, acabei, estou com muito sono. Claro que pode ser que você esteja cansada mesmo, mas é um indicativo, tá, desse sono pós-refeição aí grande que não está muito bem equilibrado estrategicamente esse prato, tá? Então, fica atento também. Outro ponto, vontade, a própria vontade do doce após o almoço. Isso também é um Sim, ponto, né? Se a sim. gente tem o hábito, como eu falei antes, mas também tem a vontade ali do açúcar. Geralmente eu percebo também, sabe uma coisa que faz Hum. sentido? Quando você come comida muito salgada. Também É, vontade de comer doce depois. Já repararam isso? Eu não sei se é, gostam de japonês, eu não como doce depois da refeição. Mas se eu comer comida japonesa, que aí você bota um pouco mais de sal, né? Comida salgada, foi. dá vontade. Então, fiquem atentas a isso também. Então, a gente tem que equilibrar, né, sal por vários motivos, mas também para evitar essa questão do doce. Mas não é só o sal, às vezes é um excesso de esse desequilíbrio mesmo de fibra, tudo isso pode gerar essa vontade do doce depois do almoço. E por último, desses pontos aí para você ficar esperta, é o inchaço constante. Aquela sensação, né, de comer e pum. E aí você tá com aquela o professor que eu tinha de modulação intestinal até falava efeito baiacu, né? Mas aí pum, né? Sente logo aquele inchaço depois da refeição. Isso pode ser para questões intestinais, tá, gente? Então, mas também é um alerta para o tipo de alimento que você está consumindo ali. Alimentos, às vezes, que você. A Latana tá rindo, mas é isso, né? Que ele dá aquela estufada imediata. Então já é um sinal para a gente observar também como que está a composição desse prato. Ah, a composição tá legal. Então, opa, pode ser um indicativo também para uma outra questão, como eu falei, né, da microbiota intestinal, que a gente tem que olhar também de forma cuidadosa, né? Que é essencial para a absorção, e aí vai influenciar diretamente no emagrecimento também, essa questão intestinal. Mas é isso. Então, percebeu que está com fome logo depois, né? Até pelo menos 3 horas, gente. Menos de 3 horas não faz sentido Verdade. estar com fome. Pelo menos 3 horas. Vontade de doce depois do almoço, sono depois de comer, inchaço constante, já fique esperta que pode estar em desequilíbrio aí também esse prato. Certo? E É. aí, vamos para o último. Não, e interessante que algumas pessoas têm essa crença que tem que comer de 3 em 3 horas, né? Tem. E não necessariamente tem que ser de 3 em 3 horas. Você tem que estar em alerta com se você está fazendo alimentação nos seus horários certos, né? Na sua rotina. E não precisa ser de 3 em 3 horas. Por exemplo, proteína às vezes demora 4 horas para digerir. Então depende como você está montando o seu prato e a tua rotina. Mas é importante, né? Você fazer esse prato estratégico para você se manter alimentado ali até o horário do lanche. Porque aí por isso que eu falo, um bom almoço vai te manter saciada, fazer um bom lanche, igual a Ana, né, que está aí com a gente, falou aí do iogurte, fazendo um bom lanche para você não chegar de noite igual capivara, né? Desesperado, né? Comer A tudo. Maria colocou que ia perguntar justamente isso. É uma dúvida constante mesmo. Foi bom a gente trazer, né? E é isso. Se tiver alguma pergunta sobre esse tema agora, essa parte, né? Ou qualquer outra do que a gente falou hoje, também coloquem aí, que a gente já está É. encaminhando para o final. Isso, porque assim, é muito importante, né? Aqui a gente está dando contribuições para vocês começarem a aplicar. Porque quando sentir assim, caraca, agora eu consigo, eu estava conversando com a Ana sobre isso mais cedo, né? E existem fórmulas para acelerar o emagrecimento, como as canetas, e toda a live a gente está sinalizando isso, como bariátrica, como medidas para tirar a pessoa de uma obesidade, porque chega um ponto, aquela questão que a gente falou no início dessa live aqui, a gente coloca muito esforço, não vê resultado e desiste. Então, existem maneiras de acelerar, mas esse acelerar ele tem que ter essas mudanças aqui, né? E cada pessoa, ela é uma pessoa.
vai ter gente que vai ter fome de noite, vai ter gente que não vai ter. Aí tem questões emocionais. Tem pessoas que precisam de acompanhamento individual. Tem pessoas que só a gente pegar e ensinar que é a farofinha, não vai conseguir aplicar, mas daqui a pouco vai se sentir sozinha e tal, vai desistir, né? Então, eu e a Ana, a gente montou uma sessão diagnóstica para entender aonde está travado o metabolismo, se é metabolismo, se é emocional, né? O que está acontecendo que está dificultando o emagrecimento. Mas é claro, essa sessão, né, que a gente faz uma avaliação do metabolismo, dos alimentos, dos hormônios, ela não é para todo mundo, porque a gente não consegue ter uma agenda para fazer a sessão assim, sem custo para todo mundo. A gente faz com aquelas pessoas que, tipo assim, caraca, Gisele, eu consegui. Ana, comecei a fazer aqui o que vocês me ensinaram, comecei a sentir feliz porque eu estou tendo resultado, mas está travada aqui em alguma coisa ainda. Vocês conseguem me ajudar? Então, como que funciona essa sessão diagnóstica? É entrar em contato com a gente. Tem um formulário para preencher, que aí vocês preenchem, para a gente poder entender se faz sentido para vocês. A gente verifica. E aí, todo mundo que participa da live, né, Ana? A gente abre aí sempre, toda semana, 2 vagas de sessão diagnóstica. Né? Eu acho que a Ana, que você vai fazer com a Ana, né? Ana, ela, como eu já conhecia, né? A gente também fez contato com algumas pessoas que a gente, né? A gente deu preferência, pessoas que a gente tinha aí também já, né? No nosso realidade, né? De lembranças de pacientes que poderiam se beneficiar, de ex-pacientes. E, obviamente, para quem também a gente, quem vem aqui acompanha a gente, que a gente sabe que tem já uma consciência, né? Que já tenha um mínimo dessa consciência da questão do emagrecimento, que não é nada radical, né? Que não é essa coisa do milagre. Então, assim, a gente não está querendo, vou fazer com todo mundo, não, porque é algo que a gente está oferecendo, que é o nosso tempo, né? Mas que a gente entende que faz sentido para algumas pessoas, né? Então a gente também está abrindo aqui 2, se alguém tiver interesse, a gente tem o link lá que é da entrada na jornada, né? E aí ele vai cair também para preencher esse formulário para participar. Mas qualquer dúvida que vocês ficarem, é só mandar um direct também pra gente. O importante é entender assim, fez sentido o que a gente ensinou aqui para vocês? A gente conseguiu contribuir com todo mundo que estava aqui participando? Se vocês estão assistindo aqui ao vivo, escreve aqui pra gente. Se você está assistindo gravado, escreva nos comentários. Se você está assistindo no YouTube, porque essa live vai para o YouTube por um tempo, comenta também, tá? O nosso propósito, eu e Ana, a gente se uniu para ajudar muitas mulheres, mas a gente não vai acompanhar todas as mulheres. A gente vai andar, né? Eu costumo falar assim, sou cristã, então eu falo de Jesus. Jesus falou para 5.000 pessoas, mas andou com 12. Então, a gente vai andar com aquelas pessoas que fizerem sentido estar com a gente, para a gente poder ajudar que precisar. Né? Então, não são todas as pessoas que vão precisar. Mas a gente vai estar aqui, ó. Se você pegar nossa live e divulgar, eu acredito que a gente está se esforçando, assim, né? Fechando esse horário da agenda. E a gente está muito compromissada. A Ana tinha um compromisso quinta-feira nesse horário. Ela falou, não, quinta-feira é o horário da live, Gisele, não marca nada. Então, assim, gente, no mesmo horário, no mesmo bate-canal, toda quinta-feira a gente está aqui. Esse mês a gente tem uma sequência de temas. Olha, a Ana colocou, fez muito sentido, meninas, muito esclarecedor. Então, a gente quer esclarecimento, sabe? Mas, assim, a gente sabe que somente conhecimento não transforma. O conhecimento, ele é a virada de chave. Mas o que vai te transformar é a possibilidade de você poder caminhar com a gente, se fizer sentido para você, e a gente quer caminhar com pessoas que fazem sentido ter transformação, né, Ana? É sobre isso. A Rita também colocou, estou aprendendo muito com vocês. Meninas, muito obrigada, tá? Todas vocês. A Maria também comentou, sim. Falou do que não sabia da questão do sono, que foi muito esclarecedor. Ana, obrigada por ter vindo aí também. Então, todas vocês, e divulguem essas lives que elas vão acontecer toda quinta-feira, por enquanto aqui, mas a nossa ideia é realmente levar vocês para o Zoom e a gente conseguir, né, ainda ter uma troca mais rica e poder realmente, né, ter, enfim, a questão da aula, como a gente falou, apresentar de forma mais certinha, que vocês vão conseguir ter mais, né, material ainda, mais informação ainda. E é isso, a gente está fazendo esse movimento, tá ficando muito legal, né? Mas é isso. Não chegamos a 30 hoje. Não,
Mas Nem é 20. acho melhor a gente manter a meta de 20, porque você está sendo muito otimista. Ó, mas eu conheço essas mulheres. Se elas pegarem o nosso link e divulgar para as amigas, Verdade. elas conseguem ajudar a gente, entendeu? Então, assim, meninas, olha, eu creio muito na questão assim, que quando você muda o ambiente, você facilita para você mesma. Então, às vezes, você pegou a receita aqui da farofa, aí fica muito mais gostoso quando você conhece alguém que você vai trocar receita. Então, chama as amigas, porque elas vão estar aqui. Aí você vai poder falar da live com ela vai te ajudar, não vai te criticar. Então, ajuda a gente a divulgar essas lives. Elas são gratuitas, sem custo. O nosso de sessão diagnóstica também é gratuito para quem fizer sentido entender como é que está o metabolismo, desbloquear, tá? E tem um presente que a gente comentou no início, que é uma. A gente vai dar, eu vou colocar no grupo, né? Eu boto no grupo, não sei. Vou falar a palavra-chave para ver quem ficou até o final. Esqueci de falar isso. Ó, tem palavra-chave. O que vai acontecer? A gente vai salvar essa live. Nos comentários da live, você precisa escrever uma frase com a palavra metabolismo. Metabolismo, tá? Você escreve qualquer frase com a palavra metabolismo. E aí todo mundo que escrever nos comentários dessa live salva. A gente vai mandar no direct uma laminazinha que a gente preparou com sugestões de ervas para fazer chá. E o chá, ele vai ajudar você aí a ficar mais calma, melhorar dores, para ajudar vocês. A Ana aí, ó, especialista em fitoterapia. Ainda passei para ela. Ô, fitoterapeuta, posso. Pode botar esses chás aqui? Pode. Não, eu também adoro, gente. Então é isso. Vamos ajudar sim. Obrigada. A Ana tá falando que vai divulgar. Amo chá, ótimo, maravilha, gente. Todas vocês que puderem contribuir com essa divulgação, realmente para a gente é muito importante, né? Porque é um movimento, né? Que tá começando. Então, para ele tomar força, a gente precisa que as pessoas que estejam nele, né, também ajudem. E aí é isso, quem colocar então a frase, qualquer frase, né, escrito metabolismo, quer dizer, eu acho que ficou fácil, né, porque hoje o tema a gente falou bastante sobre metabolismo, então o próprio tema da live então o que vocês quiserem colocar, a gente vai enviar essa lâmina com essas orientações aí, sugestões de chás para cada tipo de situação, tá bom? É isso, tá bom. Ana, ó, faz um print da gente, coloca nos seus stories, ó. Eu, eu participei da live, chama as amigas e, gente, até semana que vem, quinta-feira, às 8. Ah, deixa eu só falar o tema na próxima quinta-feira. Ó, ficamos 1 hora certinho, que a gente entrou depois, né? Honramos aqui o Geralmente tempo. a gente vai até as 9, mas a gente acabou estendendo um pouquinho porque teve aquela repercussão ali complicada no início, né? Mas, pô, a galera que entrou desde o início ficou com a gente, vocês aí, meninas, muito obrigada, tá? Ó, semana que vem vai ser como evitar os 3 erros alimentares que bloqueiam o emagrecimento depois dos 35 anos. Existem 3 erros que nós vamos desbloquear semana que vem. Então, chama as amigas, esteja presente, que vai ter cada live, a gente vai ter um presentinho aí com a palavra-chave no final, né, Ana? É isso aí. Obrigada, gente. Ó, Beijo. a Vânia tá mandando beijo. Beijo para todas, tá? E quinta-feira que vem a gente tá aqui de novo, mas espero vocês lá no grupo também. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.